Olá, amadas irmãs. Estamos aqui na casa da nossa amada irmã Jussara. Viemos aqui para ouvi-la, ouvir suas experiências, suas histórias. Eu a conheci na minha adolescência, mas eu gostaria de saber mais sobre a vida dela. Tenho certeza que nós vamos aprender bastante com as experiências dela. Amém. Irmã Jussara, gostaria que a senhora compartilhasse sobre a sua conversão. É um prazer receber os irmãos da minha casa, né? Ter essa comunhão, esse desfrute, né? E poder contar, né? A minha experiência de conversão, minha experiência na vida da igreja, né? O meu serviço, né? Então, amadas, eu me converti aos 16 anos, né? Através de duas colegas de classe, né? Essas duas meninas eram crentes, elas estudavam comigo, elas eram da presbiteriana, e elas sempre falavam do Senhor para mim, falavam da palavra. E naquela época eu não queria saber do Senhor, né? Mas elas não desistiam, né? Elas oravam e falavam e sempre me convidavam para ir para os cultos, né? Então a gente vê assim a importância, né, dos relacionamentos, a importância de pregarmos o evangelho onde nós estamos, né? Assim os jovens, né, não se envergonhem, né, de pregar o evangelho na escola, Amém. Pregar o evangelho para os seus colegas, né? Perseverem, né? Mesmo que às vezes a pessoa não dá tanta importância, né? Mas um dia, né, aquela semente vai brotar. E foi isso que aconteceu comigo, Amém. né? Eu estava na época de carnaval e eu já estava pulando num bloco de carnaval. De repente não estava dando nada certo, eu resolvi ir para o retiro com minhas amigas, né? E eu fui para esse retiro e foi lá no culto à noite que eu entreguei minha vida para o Senhor. Amém. E a partir daquele dia, a minha vida mudou. Né? O Senhor deu um novo rumo para a minha vida. Anos depois, eu conheci Joxmar, já na igreja presbiteriana, e começamos a namorar, noivamos, casamos na igreja presbiteriana. Mas quando nós estávamos noivos, eu fui a uma conferência em Belo Horizonte. O meu irmão já reunia na igreja em Belo Horizonte e me convidou para ir passar as férias lá. E nessas férias eu fui a uma reunião da vida da igreja e lá eu ganhei a visão da igreja. Amém. Né? E quando eu voltei, eu estava muito clara do que era a igreja para mim. Amém. Né? Então, passei essa visão para o Joxmar, né? Nós passamos ainda algum tempo, né? Naquela época ainda não tinha a vida da igreja lá em João Pessoa, e nós passamos ainda algum tempo sem reunir, mas fomos embora para o Maranhão, né? Joxmar foi transferido para o Maranhão, ficamos algum tempo no Maranhão, mas quando nós voltamos de férias para João Pessoa, a igreja já tinha começado a reunir em João Pessoa, e ali nós começamos a nossa vida da igreja. Amém. Como é que foi assim o chamamento para servir o Senhor juntos, né, como casal? Naquela época houve uma conferência. Certo. E naquela conferência em João Pessoa, o irmão fez um chamamento, né, para quem quisesse consagrar o seu esposo para servir ao Senhor. Nossa. E naquela época, acho que eu tinha uns 22 anos, né, nós estávamos casados há pouco tempo, vivendo a vida da igreja há pouco tempo, mas naquele dia eu fui à frente com o Joxmar, né, e nos consagramos ao serviço ao Senhor. Né? Amém. E a partir daquele dia também foi assim outro novo início na nossa vida, né? Amém. Ali nós começamos a servir juntos, né? Na igreja em Recife, começamos a reunir, foi na igreja em Recife, né? Depois de Recife, nós fomos para Conceição do Piancó, né? Também pregávamos o evangelho, fazíamos reuniões de casa, né? O irmão Joxmar era transferido por causa do trabalho. Serviço, Joxmar era engenheiro, construía estrada e barragens, né? E nós mudamos 12 vezes, né? Mas em cada lugar que nós chegávamos, né? Nós começávamos a reunir, pregávamos o evangelho, Amém. Fazíamos reunião de casa, né? E lá em Penedo, eu lembro bem lá em Penedo, em Alagoas, nós passamos 2 meses nessa cidade. Mas nesses 2 meses, né, nós pregamos o evangelho, o irmão Dong esteve lá e tivemos uma reunião maravilhosa com o irmão Dong, né? Vieram alguns irmãos de Salvador e dali, de Penedo, o Senhor nos trouxe para Fortaleza. Amém.
ali de Penedo, nós viemos para cá, né? E quando o Joxmar recebeu esse convite para vir para Fortaleza, né? Nós oramos bastante, ele teve comunhão com o pai dele, teve comunhão com os irmãos, né? E os irmãos disseram amém, né? Para nós virmos para cá. Amém. Ainda não tinha a vida da igreja aqui, né? Então os irmãos ficaram muito alegres, né? E nós viemos, né? Quando chegamos aqui, fazia acho que 2 meses que o Joel tinha chegado. Certo. Né? Então nós chegamos aqui e assim que chegamos, né? Tivemos logo comunhão com o Joel, com a Vilani, né? Nós ainda estávamos no hotel quando o Joxmar teve a primeira reunião, como se diz, de serviço com o Joel lá no Parque Recreio, né? Amém. No restaurante, ali nós oramos, né? E pedimos ao Senhor um lugar, né, para começarmos a reunir. Amém. Éramos só 2 famílias, né, mas a gente viu a necessidade de alugar um lugar, porque naquela época a gente falava, vamos preparar o vaso, que aí o Senhor vai encher. Isso. E foi isso que nós fizemos, né? Amém. Nós preparamos o vaso, nós alugamos uma casa, Joel e Vilani ficaram morando nessa casa e ali nós começamos a vida da igreja aqui, né? Começamos a reunir com muito amor, né? Com muita... Não é fácil, né? Como a Lídia falou, o Senhor não prometeu que seria fácil, né? Eu com 4 filhos, Vilani com os 2 dela também pequenos, né? Então, assim, não foi fácil, mas foi um período de muito amor, de muita dedicação, de muita entrega, de muita renúncia, né? Todos os finais de semana nós estamos ali limpando o local de reunião para receber os irmãos, né? Todo final de semana a gente não saía para lugar nenhum. A nossa vida era servir os irmãos, né? E passamos um ano, eu, Joel e Joxmar, né? Muitas vezes Vilani não podia ir porque os meninos ainda eram pequenos, né? Passamos um ano contactando assim vários grupos religiosos, várias denominações, para ver se já tinha alguém com essa visão, né? Para a gente começar a partir o pão. Então nós ficamos um ano visitando vários grupos, né? Várias denominações, né? E graças ao Senhor, né? Naquela época o Senhor foi acrescentando um a um. Amém. E Deus foi muito misericordioso conosco, Amém. porque o Senhor nos trouxe famílias. Amém. Né? O Senhor nos trouxe famílias. E isso foi pura misericórdia de Deus, né? Verdade. Muito amor do Senhor, né? E eu vejo que até hoje a característica da igreja em Fortaleza é uma vida familiar. Amém. Uma vida onde nós temos nossos filhos, né? Nós temos nossos filhos, né? Quantos filhos o Senhor nos deu, né? Deu para nós, deu para o Joel, deu para tantos irmãos aqui. Então vieram muitas famílias, né? E assim nós prosseguimos na vida da igreja, né? Sempre servindo, né? Amém. E eu lembro bem, uma vez que o irmão Dong deu uma palavra, que ele falou assim para as irmãs, que a gente não tivesse medo de consagrar nosso marido ao Senhor, né? Que a gente cooperasse com o nosso marido para servir o Senhor. Porque se o marido falou assim, não, irmãs, não queiram seu marido para vocês, porque se o marido de vocês não servirem, eles vão para o mundo, né? E aquilo ali na época foi muito forte para mim, né? E graças ao Senhor eu tive sempre essa visão. Amém. De cooperar com meu marido, né? E de ir aonde quer que fosse, né? Sempre a gente saía na noite para contactar pessoas, né? E teve uma época também que nós fomos servir na Europa, né? Na feira de livros em Portugal, nós fomos. Os meninos ainda eram muito pequenos, né? E sempre eu fui muito sustentada, muito ajudada pelas irmãs. Amém. Eu fui para essa feira, acho que a André tinha 3, 4 anos, né? A André chorava muito na hora de eu sair, né? E eu falei, Senhor, entrei no avião, eu disse, Senhor, eu não estou aqui, né? Eu preciso estar em Cristo, né? E nós fomos ali servir, eu acho que 1 mês, né? Naquela feira de livro, com o irmão Pedro Dong, né? Com outros irmãos, né? Passamos 1 mês servindo ali em Portugal, né? E todos os dias eu me sentia sustentada pela oração da igreja. Amém. Todo dia eu sentia que a igreja me sustentava. A senhora sempre foi um exemplo para nós, né? Assim, desde a nossa adolescência. E a gente sempre viu a senhora assim muito perto do irmão Joxmar.
Uhum. E a gente sabe que não é fácil, né, assim, Sim. estar sempre perto, né, até Sim. por nossas fragilidades, nossas doenças, ter que cuidar da casa, ter que cuidar dos meninos. Uhum. Mas, assim, graças ao Senhor, a senhora tem deixado, né, essa história, esse legado para nós Uhum. de dar esse apoio e, como a senhora já falou, né, isso requer muita renúncia, né, Sim, muita da gente. sua história, da sua profissão, né, a senhora sempre contou para nós. Uhum. E tudo isso, né, nos leva a perceber, né, a fé que foi acrescentada na vida da senhora, né, essa Uhum. dedicação, esse amor, e estar sempre com o coração, né, e os ouvidos e a porta da sua casa aberta também, isso Sim. nos deixa, assim, muito felizes de ter Uhum. a senhora como a Oh, esposa, Senhor. né, do nosso pastor, né, assim, mas a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né. Sim, Assim como é a criação dos nossos filhos, que a gente tem sim, muitas alegrias, né, sim, a gente tem dores também, né, tem sim. sofrimento, até Cristo ser gerado, até Amém. os irmãos crescerem. Sim, Eu imagino que realmente é uma tarefa difícil, né, mas com sim, nossa recompensa, né, sim. está por vir, né. Amém. Ó Senhor Senhor Jesus. Jesus, agradeço muito ao Senhor, né, pelo amor, pela sua fidelidade, né, e pela sua misericórdia ter nos chamado para servir, né. E graças ao Senhor, sempre servimos com muito amor. E hoje eu fico muito feliz em ver essa nova geração servindo, né. Amém. Então eu vejo assim você, né, quando você veio para a vida da igreja, na sua adolescência, né, nós íamos para as conferências em Sumaré, saímos daqui de ônibus, né, viajávamos 3, 4 dias, né, então era assim, era tanto, aparentemente era um sofrimento, né, É, mas eu sei que para os adolescentes tudo aquilo era festa, tudo aquilo era, né, para nós que íamos cuidando era muita responsabilidade, né, ter coragem, mas né. muita coragem de passar 3, 4 dias naqueles ônibus, né, mas assim, sempre valeu a pena, né, Amém. sempre valeu a pena. Para mim também não era um sofrimento, Amém, porque tudo aquilo era com muito amor, né. E amém. eu vejo hoje, graças ao Senhor, né, essa geração de jovens aqui em Fortaleza, né, com muito compromisso, servindo, né. Então eu vejo essa geração do Tiago, do Paulo Henrique, de Amém. Leilane, que já é outra geração, né. É. Você, a Jopef, a Cristina, a Sara, que Amém, foi essa primeira geração. Então tudo isso enche nosso coração de alegria, né. A amém. gente vê que vale a pena, né, vale a pena, né. Todo o serviço da vilania ali no SEAP também, Amém. sempre acolhendo os jovens, né. Sim, Ela e Joel cuidando dos SEAPistas, cuidando dos jovens ali, né. Então assim, eu só tenho que agradecer a Deus amém, pelo seu amor e pela sua misericórdia, né. amém. E como agora tivemos o Congresso das Mulheres aqui em Fortaleza, né, tivemos 400 e poucas irmãs, então como aquilo encheu meu coração de alegria, né, muitas irmãs servindo, né, servindo com amor, servindo com dedicação, né, então esse é o nosso legado, né, é essa questão de servir juntos, né, Amém. servir junto, né, assim como Áquila e Oh, Priscila, né, Senhor Jesus. que são exemplos para nós, né, É. que nós possamos prosseguir, né, servindo junto, né. Eu vejo hoje, graças ao Senhor, né, esses casais da geração, dessa nova geração agora, também servindo junto, né. Amém. Agradeço muito ao Senhor pelas irmãs que Oh, têm Senhor cooperado com Jesus. seus esposos, né. Hoje mesmo nós estamos aqui fazendo essa gravação aqui, né, mas temos 2 jovens nos servindo, né. Amém. Então, um jovem casado, outro solteiro, né, mas já é a nova geração que está servindo, né. Então eu agradeço muito ao Senhor, muito, né. E também o nosso serviço na Europa, né, Sim. fomos servir também na Irlanda, e também lá servimos no Bucafé, e morávamos também, chegamos a morar numa casa com 13 jovens, né. Foram quantos anos, Majestade? Foram 2 anos na Irlanda e 3 anos no Porto, né. E hoje um desses jovens, né, que serviu conosco, né, é o Vitor, que hoje serve no PAC, né. Então foi um jovem que serviu conosco ali na Irlanda, né. Então tantos outros que serviram ali, que hoje estão servindo nas igrejas, né.
E isso enche o nosso coração de alegria, né? E também lá no Porto, Sim, né? Jesus. Nós fomos para implantar o projeto lá, junto com o irmão Josman, né? Os jovens que foram para lá estudar. Então hoje a gente vê, graças a Deus, a igreja no Porto, uma igreja estruturada, uma igreja Amém. com os jovens, né? Uma igreja que ama o Senhor, que estão servindo, né? Então tudo isso a gente vê que o nosso trabalho no Senhor Amém. não é vão, né? Amém. Então eu quero encorajar as irmãs Oh, Senhor Jesus. a servir, né? A servir com coração, servir com amor, né? Amém. Servir com excelência, né? Então esse é o nosso viver, Amém. essa é a nossa alegria, né? Amém. Amém. Então, nós chegamos aqui ao final dessa comunhão maravilhosa com a irmã Jussara. Aprendemos bastante com ela e vimos, né, a importância que tem de nós nos relacionarmos com as pessoas para nós pregarmos o Evangelho, né? Graças Sim. ao Senhor que as amigas dela pregaram o Evangelho Sim. para ela e a vida dela mudou. Para você que é jovem, né, é importante que você pregue o Evangelho para suas amigas, para que a vida delas também possa mudar. E se você é casada, né, você precisa também liberar o seu marido, estar junto com ele, claro, tendo sempre, né, esse viver na presença do Senhor, Amém. buscando o Senhor, para que o Sim. Senhor possa nos fortalecer, né, na Amém. nossa caminhada, no Amém. nosso chamamento. Amém. Ó, Senhor Senhor Jesus, Jesus. graças ao Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Jussara. Amém. Jesus é o Amém, Senhor. amada.